QuantNorma. O QuantNorma é o aplicativo do CAD-Norma destinado ao levantamento de quantitativos em um desenho. De antemão, saliento que o desenho não precisa ter sido gerado dentro do CAD-Norma para que se possa utilizar esta função de levantamento de quantitativos. Assim sendo, como você verá nesta aula, o QuantNorma é bastante versátil e poderá ser aplicado a diversas situações, tanto para complexos levantamentos quanto para pequenos levantamentos de itens específicos. Para este estudo, tomaremos como base a nossa planta modelo e faremos um breve levantamento de itens relacionados com arquitetura. No entanto, como você poderá ver, o QuantNorma será aplicável a qualquer tipo de projeto. O levantamento de quantitativos será dividido em duas partes. A primeira parte, a mais trabalhosa, é chamada a codificação do desenho. Cabe salientar que este levantamento é semi-automático. Isto porque, diferente dos novos programas utilizando tecnologia BIM, de Building Intelligent Modeling, ou modelamento inteligente de construção, as entidades de um desenho AutoCAD são entidades gráficas. Assim, por exemplo, uma parede não é realmente para o programa uma parede, mas apenas duas linhas. Desta forma, precisamos associar a cada elemento que desejamos levantar um código identificando o que ele significa. Assim, não evitaremos um trabalho, de certa forma braçal, de identificar item por item no nosso projeto. No entanto, o QuantNorma irá ajudar a selecionar os itens por avançados processos de seleção, como veremos a seguir, e guardará em cada item lançado o valor medido de acordo com a precisão do próprio programa. Vamos então à primeira parte do levantamento, chamado codificação. Na barra de ferramentas gerente, o último item é exatamente a subbarra de ferramentas destinada ao QuantNorma. Clicamos no primeiro item, definir código, ou no atalho de teclado QN. Este comando abre o gerenciador de itens que podem ser levantados. Os itens disponíveis no programa são apenas sugestivos. Você deverá acrescentar os itens que você costuma utilizar nos seus projetos. Inicialmente, vemos na barra superior o tipo de projeto que estamos levantando. E aí você pode verificar que o QuantNorma será aplicável a vários tipos de projetos. Como disse no início desta aula, vamos tomar como base um levantamento de arquitetura. Da mesma forma que na biblioteca de blocos, o banco de dados de itens de levantamento são divididos em grupos e cada grupo dividido em subgrupos. Assim, por exemplo, dentro do grupo banheiros, temos os subgrupos vasos sanitários, pias e cubas, banheiros e chuveiros e duchas. Mais uma vez, lembro, isto é apenas uma sugestão de divisão. Em instalações elétricas, temos luminárias, dentro de luminárias, os subgrupos luminárias fluorescentes, luminárias incandescentes, arandelas, e aqui você poderá separar por fornecedor ou qualquer outra subdivisão mais conveniente para sua utilização. Voltando à arquitetura, como disse anteriormente, você mesmo, dentro de cada subgrupo, irá incluir, modificar os itens segundo a sua vontade. Agora, muita atenção na seguinte observação. Nesta primeira edição do QuantNorma, não é recomendável de forma alguma, e por isso mesmo não temos ferramentas para isso, alterar a ordem dos elementos. Portanto, estude bem a forma como você vai estruturar o seu banco de dados e os itens que estarão contidos nele. Pois, uma vez codificado um item, seu código será exatamente definido
pela sua posição dentro do banco de dados. Assim, você não poderá alterar a ordem de itens, subgrupos ou grupos dentro do banco de dados. Em uma próxima versão, estudarei a possibilidade de efetuar esta rearrumação ou rearranjo. Este é o nosso banco de dados de itens. Dentro de cada tipo de projeto, temos então os grupos. Nestes botões, posso criar novos grupos ou renomear os grupos existentes. Da mesma forma, dentro de cada grupo, posso criar novos subgrupos ou renomear subgrupos existentes. Na seção de itens, da mesma forma, podemos editar itens existentes ou criar itens novos, além de poder substituir no desenho elementos codificados para um item e posteriormente substituídos por outro elemento. Vamos inicialmente verificar em um item existente a opção Editar. Na edição de itens, temos a descrição do item, onde você deverá definir exatamente o que diferencia um item de outro na sua lista dentro de um subgrupo. Opcionalmente, pode ser utilizado também o custo unitário para cada tipo de elemento, observando que o item pode ter 4 tipos, e isso é um conceito muito importante e vamos ver com detalhes. Tipos de itens. O levantamento de quantitativos feito pelo QuantNorma é baseado em 4 tipos de itens que poderão cobrir todos os possíveis casos existentes em nosso desenho. Desta forma, os itens poderão ser unitários, lineares, itens de área ou superficiais e itens de volume ou volumétrico. Este vaso, o chuveiro, fogão, são elementos discretos, pontuais, ou seja, para levantar o quantitativo deles, eu conto cada um item deste como uma unidade, ou seja, isto é um tipo de item unitário. Por outro lado, se fosse fazer o levantamento do rodapé de um quarto ou do roda-forro, teria elementos lineares. Na área de estrutura, por exemplo, um ferro seria um elemento linear. Já no levantamento de áreas de piso e parede, por exemplo, para saber a quantidade de cerâmica que terei para uma determinada cozinha ou a quantidade de piso, serão elementos superficiais ou elementos de área. Em estrutura, muitas vezes levantamos o volume de concreto ou volume de lajes. Neste caso, este levantamento será um levantamento de volume. O custo unitário, assim sendo, será o custo de cada unidade. Ou seja, se for o elemento unitário, será o custo de cada peça. Se for um elemento linear, será o custo de cada metro. Já em elementos superficiais, será o custo por metro quadrado e em volume será o custo por metro cúbico. Aproveito para salientar também outro conceito muito importante. Nesta primeira edição, o QuantNorma será aplicado apenas para desenhos em metros. Assim sendo, se você costuma desenhar em centímetros ou em milímetros, abra o desenho que deseja fazer o levantamento, aplique o comando Save As, criando um novo desenho, e dê um scale adequado para trazer este desenho para metros antes de fazer o seu levantamento de quantitativo. Aliás, mesmo que você desenhe em metros, aconselho que você dê um Save As para criar um novo desenho e não interferir no desenho que você está trabalhando atualmente. Clicando OK, temos o nosso item editado. Em acabamentos lineares, verificamos, por exemplo, em rodapé e roda-forro, clicando em cada elemento, reparem que abaixo, na caixa de diálogo, também é mostrado o tipo de item e o custo unitário. Em revestimento, por exemplo, em pisos cerâmicos, clicando no modelo, tem o tipo deste elemento, é um tipo área, e o custo unitário R$ 1 por metro quadrado.
Em estruturas, fundações, terei o item 1, vamos editá-lo, chamá-lo, por exemplo, de concreto magro. Temos o custo unitário, é um item de volume. Ok, então em estruturas, fundações, concreto magro, temos um item de volume. Desta forma, definimos o nosso banco de dados. Mais uma vez, é importante, no caso de empresas que utilizam computadores em rede e onde diversos computadores fazem este tipo de levantamento, é importante utilizarem a versão do CAD-norma em rede para que o banco de dados seja uniformizado em todos os computadores. Podemos adicionar novos itens. A caixa de diálogo é a mesma, basta preencher os dados e clicar em OK. E no andamento do nosso exercício, iremos utilizar a função substituir elementos. Itens unitários. Como disse há pouco, itens unitários são aqueles que contamos um a um no nosso desenho. Neste nosso exercício, tomaremos como exemplo este vaso sanitário e chuveiro que é utilizado em todo o projeto. Acessando o nosso banco de dados de itens, dentro de arquitetura banheiros, vasos sanitários, eu vou selecionar a primeira opção, vaso sanitário sem caixa acoplada, e clico no botão codificar. Como disse anteriormente, para cada tipo de item, o QuantNorma oferecerá processos avançados de seleção. Em todas as opções, sempre haverá a possibilidade de fazer a seleção antes de iniciar o comando. Neste caso, utilizarei a opção Previews. Esta seleção poderá utilizar os argumentos de filtros, como vimos nos conceitos básicos do CAD-norma. Neste caso, o nosso vaso sanitário é um bloco que existe em várias partes do desenho. Assim sendo, utilizaremos a opção Selecionar bloco de exemplo. Clique em OK e o comando pedirá: selecione um bloco de exemplo. Vou clicar em um dos vasos sanitários e em seguida o comando me pede: selecione a área a identificar os blocos. Eu quero em todo o desenho, inclusive no pavimento superior. Seleciono este conjunto inteiro e ele identificará através de grips aonde ele encontrou blocos semelhantes no desenho. Então o programa me pergunta: concorda com a seleção? Vou responder sim, teclando Enter. Para cada item encontrado, e isto é um padrão do QuantNorma, ele insere, neste caso no ponto de inserção do objeto, um item que é um bloco atributado. Vamos usar o comando DDA-TTE e clicando neste bloco, verificamos que ele colocou um código, que é o código deste elemento no banco de dados, e a quantidade encontrada. Ok? Vamos repetir o processo para os chuveiros. Selecionando o banco de dados, selecionamos chuveiro elétrico, pedimos codificar. Da mesma forma como ele também é um bloco, vamos selecionar um bloco de exemplo, clicamos em OK. Seleciono um bloco como exemplo, volto ao zoom anterior e seleciono toda a área onde desejo identificar blocos semelhantes. Concorda com a seleção? Sim. Eventualmente podemos ter um item que não se repete, é um item exclusivo. Por exemplo, esta pia de cozinha. Neste caso, voltaremos aos elementos de arquitetura, no grupo cozinhas, pias e cubas, uma cuba retangular de 30 por 40. Também é um elemento unitário. Clico em codificar e neste caso vou fazer uma inserção unitária. Clico em OK e marco o ponto qualquer para identificar este elemento. Neste caso, o comando me perguntará o número de repetições. Eventualmente, como no caso de tubulações, podemos ter um joelho, por exemplo, que é visto em uma posição
e existe um outro joelho por trás dele, como por exemplo em uma descida de tubulação. Neste caso, o joelho é um elemento unitário, e nesta posição temos dois, um que é visível e outro que é invisível. Para contabilizar os dois no levantamento de quantitativos, colocaríamos então duas repetições. No nosso caso, apenas uma cuba está presente no desenho. Clicamos apenas OK e é inserido novamente o bloco identificador de item unitário com a respectiva quantidade e o código dele dentro do banco de dados de itens.